Olá a todos! Nessa videoaula nós definiremos as funções logarítmicas e faremos as primeiras observações sobre essas funções. Inicialmente, relembramos que vimos que para todo número real positivo a diferente de 1, a função exponencial f de r em r+, dada por f de x igual a elevado a x, ela é crescente se a for maior do que 1 e ela é decrescente se esse número a estiver estritamente entre 0 e 1. E além disso, essa função tem a propriedade de transformar somas em produtos, ou seja, a propriedade de que f de x mais y é igual a f de x vezes f de y, quaisquer que sejam x e y números reais. Vimos também que a função exponencial f de x igual a elevado a x é uma correspondência biunívoca entre r e o conjunto dos números reais positivos. Por esse motivo, essa função f possui uma inversa e é a partir daí que nós definiremos as funções logarítmicas. Desta forma, definimos para cada a diferente de 1, a função logarítmica, denotada por log índice a, como sendo a função que transforma números reais positivos em números reais, definida como a inversa da função exponencial a elevado a x. Isso é, a função log de a é a função que associa a cada x número real positivo, um número real denotado por log de x na base a, chamado de o logaritmo de x na base a. Por definição, nós temos o seguinte: x é igual a elevado ao logaritmo de x na base a, tendo em vista que exponencial e logaritmo são funções inversas uma da outra, e, pelo mesmo motivo, o logaritmo na base a de a elevado a x é igual a x. Isto significa que y é igual ao logaritmo de x na base a, se e somente se a elevado a y for igual a x. Além da observação anterior, também vale a seguinte propriedade: para quaisquer x e y números reais positivos, vale a igualdade logaritmo na base a de x vezes y é igual ao logaritmo de x na base a mais o logaritmo de y na base a. Ou seja, o logaritmo é uma função que transforma produto em soma. De fato, para demonstrar isso, nós podemos fazer da seguinte forma: tome u como sendo o logaritmo de x na base a e v como sendo o logaritmo de y na base a. Daí nós temos que a elevado a u é igual a x e a elevado a v é igual a y. Portanto, nós concluímos que x vezes y, que é
a elevado a u vezes a elevado a v, já que x é a elevado a u e y é igual a elevado a v. Esse, por sua vez, usando agora a propriedade da exponencial, que transforma soma em produtos, isso é igual a elevado a u mais v, onde nós concluímos que o logaritmo de x vezes y na base a é igual ao logaritmo na base a de a elevado a u mais v, já que a elevado a u mais v é igual a x vezes y. Como logaritmo e exponencial são funções inversas uma da outra, isso é igual a u mais v, portanto, como u é o logaritmo de x na base a e v é o logaritmo de y na base a, nós provamos que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Outra observação importante diz respeito aos gráficos, ao gráfico da função logarítmica. Por exemplo, quando a é maior do que 1, a função exponencial é uma função crescente e, portanto, a função logaritmo também é uma função crescente. E mais ainda, o logaritmo de 1 na base a é igual a zero. Por quê? Porque a elevado a zero é igual a 1. Então, daí segue-se que os números entre 0 e 1 têm logaritmo negativo e os números maiores do que 1 têm logaritmo positivo. Um esboço do gráfico do logaritmo seria algo parecido com isso. Então, aqui eu tenho o gráfico da exponencial, quando a é maior do que 1. Aqui eu tenho a diagonal de R2. E basta eu espelhar, então, esse gráfico, fazer o conjunto simétrico ao gráfico da exponencial com relação a essa diagonal. Eu tenho, então, que esse gráfico um pouco mais gordinho aqui é o gráfico da função logaritmo de x na base a quando a for maior do que 1. Quando o a for um número estritamente entre 0 e 1, nós temos que a função exponencial a elevado a x é decrescente. Portanto, também é decrescente a função logaritmo de x na base a. E, além disso, ainda vale logaritmo de 1 na base a igual a 0, pois a elevado a 0 é igual a 1. Os números entre 0 e 1 têm logaritmo, nesse caso, entre 0 e 1 tem logaritmo positivo. E os números maiores do que 1 têm logaritmo negativo. Um esboço do gráfico do logaritmo, nesse caso, em que a está entre 0 e 1, é o seguinte. Considere aqui a diagonal de R2. O gráfico da função exponencial é mais ou menos da seguinte forma. Quando a está entre 0 e 1. E refletindo com relação a essa diagonal, nós obtemos que o gráfico da função logaritmo é mais ou menos como esse que eu vou desenhar aqui em vermelho. Onde esse ponto de interseção com o eixo x é o ponto x igual a 1. Os dois gráficos que nós vimos anteriormente, eles representam os aspectos de todos os possíveis gráficos das funções logarítmicas.
Ou seja, nós vimos o gráfico quando A é maior do que 1, o gráfico da função logaritmo era mais ou menos esse aspecto aqui desse gráfico em verde. E quando A era menor do que 1, estritamente entre 0 e 1, o gráfico da função logaritmo era semelhante a esse que nós vimos aqui em vermelho. E de fato nós vamos mostrar agora que dados quaisquer A e B, números positivos diferentes de 1, então existirá um número real C, tal que o logaritmo de x na base A é igual a C vezes o logaritmo de x na base B. E além disso, nós perceberemos que se o A e o B forem ambos maiores do que 1, esse número C é positivo. E se A e B forem ambos entre 0 e 1, esse número C também será positivo. Agora, se, por exemplo, A estiver entre 0 e 1 e B for maior do que 1, então esse número C será um número negativo. Sejam então A e B números positivos, diferentes de 1, e x um número real qualquer, então eu vou tomar U como sendo o logaritmo de x na base A e V como sendo o logaritmo de x na base B. Daí eu concluo então que A elevado a U é igual a x e também que x é igual a B elevado a V. Tomando C como sendo o logaritmo de B na base A, nós temos que A elevado a C, por definição, é igual a B e, portanto, x, que é igual a A elevado a U, também é igual a B elevado a V. Como B é igual a A elevado a C, então isso é igual a A elevado a C elevado a V. Portanto, é igual a A elevado a C vezes V, o que implica que, como A elevado a U é igual a A elevado a C vezes V, o que implica, então, que U é igual a C vezes V, porque a função exponencial é injetiva. Ou seja, isso aqui implica que o logaritmo de x na base A, que é U, é igual a C vezes o logaritmo de x na base B, que é V. Além disso, observe que C é igual ao logaritmo de B na base A. E se A for maior do que 1 e B também for maior do que 1, obviamente esse logaritmo é positivo. Se A for menor do que 1, se A estiver entre 0 e 1, como a função logaritmo é decrescente, e como B também está entre 0 e 1, esse logaritmo também é positivo. Mas se eles tiverem, se um deles é maior do que 1 e o outro está entre 0 e 1, esse número C é obviamente um número negativo, conforme nós queríamos demonstrar. Com essa observação, nós acabamos de demonstrar, então, a chamada fórmula da mudança de base para logaritmos. Ou seja, nós acabamos de demonstrar que o logaritmo de x na base A é igual ao logaritmo de B na base A vezes o logaritmo de x na base B. Observamos também que, como o logaritmo é a função inversa da função exponencial, e sendo a exponencial uma
correspondência bionívoca entre os reais e os reais positivos, então o logaritmo é uma correspondência bionívoca entre o conjunto dos números reais positivo e o conjunto dos números reais. Dessa forma, em sendo o conjunto dos números reais um conjunto ilimitado, segue-se que a função logarítmica é uma função ilimitada, ou seja, ilimitada superior e inferiormente. E mais precisamente, quando a é maior do que 1, por ser o logaritmo uma função crescente, nesse caso, então quando o x vai para mais infinito, o logaritmo necessariamente vai para mais infinito. Então o limite, nós dizemos que o limite do logaritmo de x na base a, quando o x vai para mais infinito, é mais infinito. Isso significa que qualquer que seja o número a maior do que zero dado, qualquer que seja o número a maior do que zero dado, nós conseguimos obter um número x positivo, tal que o logaritmo de x na base a é maior do que a. Por outro lado, em sendo a função logarítmica uma função crescente, quando o x tende a zero, e sendo ilimitado inferiormente, quando o x tende a zero, só pode ocorrer do logaritmo de x na base a, quando o limite do logaritmo de x na base a, quando o x vai para zero, tende a menos infinito. Isso é equivalente a dizer que qualquer que seja o número a positivo, existe um número x suficientemente próximo de zero, então a gente diz assim, existe delta maior do que zero, tal que x pertencente ao intervalo 0, delta, implica que o logaritmo de x na base a é menor do que menos a. Esse é o significado da notação limite do logaritmo de x na base a quando x tende a zero igual a menos infinito. E finalizaremos essa nossa videoaula com um exercício. Determine quantos algarismos deve ter o número x para que o logaritmo de x na base 10 seja maior do que 2015. Veja, nós vimos anteriormente que quando o a é maior do que 1, que aqui é o caso de 10, a função logaritmo é uma função crescente, e quando o x vai para infinito, ela vai para infinito. Portanto, em algum momento ela é maior do que 2015. A pergunta é para qual valor de x, para quantos algarismos deve ter esse número x para que o logaritmo de x na base 10 seja maior do que 2015. Então, para demonstrar isso, a primeira coisa que nós observamos é que como a base do logaritmo aqui é 10, portanto é maior do que 1, segue-se que logaritmo de x na base 10 é crescente e, portanto, o limite, quando o x vai para mais infinito, do logaritmo de x na base 10 é mais infinito. Observe também que o logaritmo de x na base 10 é maior do que 2015 se e somente se 10 elevado a 2015 é menor do que x, e está aqui a chave da nossa solução. Por quê? O número 10 elevado a 2015, ele é um número com 2016 algarismo, é 1 seguido de 2015 zeros. Então ele é um número com 2016 algarismo e o algarismo da unidade é 10, é 0. Portanto, para que x seja maior do que esse número, basta que
x seja um número com 2016 algarismos terminado, a unidade terminado em pelo menos 1. Aí ele será maior do que 10 elevado a 2015. Então, daqui nós concluímos que x deve ter, pelo menos, pode ter mais, pelo menos 2016 algarismos. Isso encerra o nosso exercício. Bom, meus amigos, com esse exercício nós finalizamos mais uma de nossas videoaulas e nos encontraremos na próxima. Um abraço a todos, até lá.